childrens? Oi, crianças, alright? Tudo bem? Hoje nós vamos ter a aula de inglês para ajudar na nossa tarefinha lá do livro, tá certo? E nosso assunto é day and night. Isso mesmo, day and night. O que isso quer dizer? Dia e noite. Coisas corriqueiras do dia a dia, por exemplo, dar boa noite, dar bom dia, acordar e dormir. Isso é importante aprender em inglês. Por exemplo, quando chega pela manhã que você quer dizer aquele bom dia, em inglês você fala good morning, good morning. Bom dia, good morning. E você quer jogar um futebolzinho com um coleguinha. Aí como é que você vai dizer? Play soccer. Play soccer. Justamente. E quando o professor vai diferenciar como dizer boa noite em inglês na hora de chegar e na hora de ir dormir. Por exemplo, você vem de um lugar, tá chegando aqui na casa do professor. Como é que você vai cumprimentar o professor em inglês para dizer boa noite? Você vai dizer good evening. Good evening, teacher. Boa noite, professor, porque você está chegando. Isso mesmo. E aí quando você vai dormir, que você quer falar que vai dormir, aí você vai falar good night. Isso, good night, porque você está dando boa noite que vai dormir. E aí, se eu falo bem assim, good night, sleep tight. Tight, eu quero dizer o quê? Durma bem, tá certo? E vamos ver alguma coisa, por exemplo, quando a gente está se levantando, a gente fala como? Como é que fala acordando? Wake up. Wake up, tá acordando. E para dormir, dormindo fala sleep. Sleep. E, por exemplo, quando você vai para a escola, go to school. Go to school. Lá na escola. E vamos ver, por exemplo, outras coisas em inglês. Por exemplo, a lua, por exemplo. Você sabe como é que fala a lua em inglês? Moon. Moon. Exatamente. E você sabe também como é que fala o sol em inglês? Sun. Sun. E, por exemplo, as estrelas. Star. Stars. Exatamente. E o arco-íris? Rainbow. 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 O arco-íris. Tá entendendo? Então são essas algumas coisas relacionadas ao dia e à noite. Coisas simples, mas que são maravilhosas de aprender. Inclusive vai ter uns áudios lá do livro que o professor vai mandar no grupo para vocês, tá certo? E também lá no material de apoio de vocês no livro tem um dado para vocês recortarem, colar e fazer esse dado, por exemplo. Vou dar um exemplo. Wake up. Esse menino acordando. Tá entendendo? Você brincar, por exemplo, com o papai e mamãe jogar o dado, aí a parte que colocar, por exemplo, o menino vai dormir, sleep. Aí você vai ter que falar esse nome em inglês. Na parte que cair, você vai falar qual é a atividade que ele tá fazendo. Não é legal? De maneira muito divertida, jogando o dadinho, a gente vai aprender inglês. Tá certo? Então não perde, vai lá, recorta no seu material de apoio do livro e faz seu dadinho lá para dizer quais atividades eles são. Se joga com o papai, com a mamãe, coleguinha, veja aí com quem você vai jogar, tá certo? E essa foi a dica de hoje. Tchau! Opa, tudo bem? Hoje na nossa aula vamos falar sobre mudanças e permanências da disciplina de História. E você sabe o que são mudanças? Você sabe o que são permanências? Mudança é tudo aquilo que se modifica. Pode ser objetos, pode ser pessoas ou pode ser a sociedade em que vivemos. E permanências é aquilo que persiste, que continua, ou seja, que permanece. E aí vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, vamos pensar aqui junto com o professor. Brincadeiras. As brincadeiras, tem aquelas brincadeiras antigas, né? Por exemplo, o que está aqui nessa imagem. A brincadeira de empinar pipa e outras brincadeiras antigas. E hoje tem outra realidade. Crianças brincando de videogames, tudo virtual, tudo diferente.
E aí tem essas mudanças também. Há mudanças também no vestuário, isso mesmo, como as pessoas se vestem. Por exemplo, nesse exemplo aqui, vemos umas roupas mais modelos antigos, uma forma antiga de se vestir, e esse modelo mais despojado, mais atual, né? E aí tem essas mudanças também na área, na questão tecnológica. Olha que chique, hoje você está tendo aula aí, ó, do outro ladinho do vídeo e não está na sala de aula. Olha que mudança. Então perceba que tudo muda muito rápido, né? Hoje temos a máquina de lavar roupas, não precisa estar ali se acabando lavar roupa na mão. E tantas outras coisas temos em casa que a tecnologia, o que é que ela serviu? Para a necessidade dessas pessoas, né? Suprir essa necessidade, por isso há essas mudanças. E há coisas também que permanecem. E uma coisa muito linda, por exemplo, que deve permanecer, que podemos dar um exemplo, é o respeito. Por exemplo, dizer benção mãe, benção pai, benção tio, benção tia, benção vovô, vovó, né? Que hoje está um pouco se perdendo, mas que isso não é legal permanecer. Então tem coisas que são legais permanecer e tem outras que não, necessitam dessa mudança. Percebem isso? Então, essa foi nossa aula de hoje. Entender que tem mudanças e permanências. Inclusive, vovô e vovó, as pessoas mais idosas às vezes ficam até assim, nossa, como eu tô espantado, como a tecnologia tá grande, como meus tempos não eram assim, né? E aí a gente percebe que realmente no tempo dele, a forma das pessoas se vestirem, o costume das pessoas eram diferentes. A forma das pessoas usar os objetos e as roupas, tudo era diferente de hoje, tá certo? Então, nós podemos perceber isso que com o tempo, né, vai havendo essas mudanças, tá certo? Inclusive você, que é uma criança, e aí o tempo vai passando e você não vai permanecer do mesmo modo. Você vai tendo transformações até você ficar um adulto. E isso, nas transformações no corpo, até você ficar bem grandão, adulto. Entendeu? Pronto, essa foi nossa aula de hoje, muito simples e prática. Sabemos então que as mudanças, elas ocorrem de diversas formas, de diversas maneiras, e há coisas que permanecem e outras não, tá certo? Um abraço, beijão!